Mas em janeiro de 2016, decidi ir até Pittsburgh, na Pensilvânia, para remover alguns esporões ósseos do meu pescoço. Esses esporões eram resquícios dos tempos em que praticava artes marciais no ensino médio. O problema era uma dor no pescoço que simplesmente não ia embora, então decidi encarar a cirurgia. O procedimento em si era relativamente simples, mas o que o tornava especial era o médico coreano renomado por sua técnica única. Em vez de cortar a parte de trás do pescoço para remover os esporões e, consequentemente, ter que fundir os discos e conviver com dor pelo resto da vida, ele realizava uma incisão na frente do pescoço, movia o esôfago e retirava os esporões. Um procedimento que atraía pacientes de todo o mundo. Pós a cirurgia, retornei para casa na Carolina do Norte. 3 dias depois, por volta das 11 ou 11h30 da noite, algo terrível aconteceu. Minha esposa, Melanie, foi acordada por gritos na casa, diferente de tudo que já tinha ouvido. Nosso único filho, Maria, tem necessidades especiais. Ela não consegue andar, falar ou se alimentar sozinha, pois tem síndrome de Rett e sofre de convulsões. O primeiro pensamento da Melanie foi que Maria estava tendo uma convulsão, então ela correu pelo corredor até o quarto dela. Para sua surpresa, Maria estava dormindo tranquilamente. Quando voltou para o quarto, encontrou-me debatendo na cama e gritando de dor. Ao acender a luz, desabafei com ela. Melanie, nunca senti uma dor assim na vida. E então, desmaiei devido à intensidade da dor. Elane imediatamente ligou para o 911, enquanto um vizinho corria para nos ajudar. Chegando lá, graças a Deus, estávamos a apenas cerca de 3 quilômetros de distância do hospital. Então, a ambulância chegou rapidamente. Os paramédicos entraram e perceberam imediatamente que eu estava tendo um ataque cardíaco, mas não tinham ideia de quão grave era. Fui levado às pressas para o hospital e quando chegamos lá, era tarde e o cardiologista não estava de plantão. Administraram-me algum tipo de medicamento, provavelmente nitroglicerina, ou algo para afinar o sangue, e colocaram minha esposa e eu numa maca na sala com uma enfermeira. Ela disse à minha esposa: "Parece que ele está estável, ele deve ficar bem até o cardiologista chegar." Mas no momento em que ela disse isso, foi como se algo me puxasse com grande força para a frente na maca. Eu me projetei para a frente com força. Os olhos se arregalaram e gritei o nome Frosty. Em seguida, desabei para trás na maca e fui à parada cardíaca. O código azul ecoou pelo hospital e, em um instante, uma equipe de médicos entrou correndo. Minha esposa, em pânico, virou-se para a doutora Patel, que se tornaria uma grande amiga, e implorou: "Você precisa salvar a vida dele. Temos uma filha com necessidades especiais. Ela não vai conseguir sobreviver sem ele, e eu não consigo fazer isso sozinha." Imagine a pressão sobre aquela médica. Retiraram minha esposa da sala e começaram a trabalhar em mim. Tentaram de tudo: a desfibrilação, massagens cardíacas vigorosas, nada funcionava. Após várias tentativas sem sucesso, finalmente o cardiologista chegou e fez uma cateterização de emergência. Encontrou o bloqueio em minha artéria descendente anterior, conhecida como viúva negra, colocou 2 stents e, finalmente, o sangue começou a fluir. Mas era tarde demais. Eu estava em choque cardiogênico e falência respiratória. Outro médico correu para o quarto e me entubou às pressas. Fui colocado em um ventilador, onde permaneci em coma por 4 dias. E foi assim que tudo começou para mim. O que foi incrível é que, sendo criado como católico, natural da Pensilvânia, meus irmãos e a comunidade não desistiram. Meu irmão mais velho veio dirigindo de Pensilvânia e chamou um padre local. Durante aqueles 4 dias de coma, vários neurologistas fizeram testes para determinar se eu estava com morte cerebral. Finalmente, no 4º dia, o médico disse à minha esposa: "Precisamos remover os tubos. Ele provavelmente está em estado vegetativo, mas se ele respirar por conta própria, veremos o que temos." Quando retiraram os tubos, comecei a tossir e fui levado para a recuperação. Nos primeiros dias fiquei paralisado e foi minha esposa que entrou primeiro no quarto. Ela disse que eu estava falando como uma criança pequena e repetia sem parar:
Melanie, você tem que acreditar em mim. Você tem que acreditar em mim. Foi o Frosty. Ela ficou chocada e disse que fazia sentido. Eu perguntei o que ela queria dizer e ela explicou que antes de eu ter a parada cardíaca, eu me projetei para frente na maca, os olhos se abriram e eu gritei o nome do Frosty, e depois desabei. Para contextualizar, o Frosty era meu cunhado, da mesma idade que eu, 56 anos quando morri. Infelizmente, 7 semanas antes dessa noite fatídica, Frosty havia tirado a própria vida. Ele estava passando por um divórcio difícil na época e tinha lutado contra as drogas no passado, embora estivesse limpo há vários anos. Perto do Natal, ele decidiu sair uma noite para espairecer e acabou consumindo uma droga que o deixou fora de si por cerca de 40 minutos. Sua mãe me ligou às 5:30 da manhã, pedindo para ir até a casa deles e vasculhar o quarto atrás de um diário ou uma carta que explicasse o motivo de Frosty ter feito aquilo. Fui até lá 7 vezes e, entre cenas angustiantes, finalmente encontrei um diário que entreguei à família. Esse foi o primeiro grande acontecimento para mim. Ser criado como católico na época, sei que as regras mudaram, significava que tirar a própria vida era considerado um pecado mortal, condenando a pessoa ao inferno. Mas quando minha esposa veio até mim, perguntou exatamente o que Frosty me disse. Ele disse: "Eu fiz uma grande bagunça e você precisa voltar e ajudar a arrumar as coisas. Diga para meus pais que estou em um bom lugar." Isso mudou completamente minha visão de mundo. Aqui estava Frosty, que havia tirado a própria vida, mas estava em um bom lugar. Isso me fez repensar todas as regras e perceber que um Deus amoroso não condenaria alguém por um ato tão complicado, especialmente quando a pessoa não está em seu juízo perfeito. O segundo acontecimento extraordinário foi no segundo dia. Uma bela mulher indiana, com olhos castanhos brilhantes, veio até mim, puxou uma cadeira ao lado da minha cama e, sabendo que meus braços estavam paralisados, segurou minhas mãos. Eu estava ainda em recuperação e inconsciente. Ela começou a murmurar uma espécie de mantra suave. Era tão reconfortante. Eu não sabia quem ela era, mas sua presença e palavras trouxeram uma paz indescritível. Ela se aproximou e disse: "Eu sou a doutora Patel. Eu era a médica de plantão naquela noite que continuou trabalhando em você. Continuou trabalhando em você." E começou a chorar. Ela continuou: "Não consigo te dizer quantas vezes eu quase te perdi." Então, de repente, ela começou a falar sobre o pai dela, o que achei peculiar naquele momento. Ela me contou: "Meu pai e eu éramos muito próximos. Ele me ajudou durante a faculdade de medicina. Podíamos quase ler os pensamentos um do outro." Ela explicou que era hindu, uma pessoa muito espiritual. Você sabe, tudo o que meu pai queria era ver meu primeiro filho. 6 meses antes do meu filho nascer, meu pai faleceu subitamente de um aneurisma. Ela continuou: "Desde então tenho sido muito amargurada. Perdi minha fé, minha espiritualidade. Mas vendo você aqui vivo, me dá esperança de que talvez, apenas talvez, haja algo mais lá fora." Naquele momento, como se um quebra-cabeça se desfizesse, percebi que enquanto ela estava trabalhando em mim, outro espírito masculino estava na sala, repetindo incansavelmente: "Continue trabalhando nele. Você pode salvá-lo. Não desista. Continue trabalhando nele." Então entendi que era o pai da doutora Patel falando através de mim, pois algo a impelia a continuar por mais de 20 minutos, quando normalmente ela deveria ter desistido em 5 minutos. Não tive coragem de contar a ela na época. Foi apenas 1 ano depois que voltei para entrevistá-la, e também os outros médicos para o meu livro. No refeitório do hospital, trouxe-lhe uma dúzia de rosas e contei-lhe essa história. Agora, todo ano, no aniversário do pai dela, falamos sobre ele e como ele nunca realmente a deixou. Sempre está ao lado dela na sala de cirurgia. Após isso, a doutora Patel me disse que meu coração estava destruído e que a única maneira de sobreviver seria com um transplante de coração. Como você pode imaginar, corações são extremamente escassos. Meu coração estava tão fraco
que quando saí do hospital, tive que usar um colete desfibrilador que, toda vez que meu coração parava, me chocava de volta à vida. Conforme meu coração continuava a enfraquecer, eles colocaram um catéter em meu peito que gotejava um medicamento chamado milrinona diretamente no meu coração. Meu médico o descreveu como um STP para um carro, fazendo-o funcionar melhor. Mas isso acelerava o desgaste do coração. Isso tudo foi em janeiro de 2016. Não conseguia encontrar um coração em lugar algum. Ninguém me dava um coração. Tínhamos 2 bons centros de transplante aqui na Carolina do Norte, mas mesmo assim não conseguia um coração. Por fim, estava prestes a renunciar ao meu trabalho, quando liguei para meu chefe, que por coincidência é membro do Conselho Médico da Universidade de Medicina de Chicago, o que eu nem sabia. Ele me ajudou a ser admitido lá, onde passei meses passando por testes pré-transplante para ver se eu sequer me qualificava para um coração. Foi em 20 de abril de 2016 que fui admitido lá, onde passaria por meses de testes para ver se eu era elegível para um transplante. Desqualificar você porque você está em imunossupressores pelo resto da vida. Então, teoricamente, se houver outro estado de doença vivendo em você, eles não vão te dar um coração. Eles não vão sacrificar um coração porque estão em escassez. Todo esse processo levou meses e eu estava ficando cada vez mais doente e fraco. Finalmente, peguei pneumonia no pulmão direito e tiveram que me perfurar com um tubo de drenagem. Colocaram uma bomba em mim para tentar me manter vivo, mas nada estava funcionando. Então veio o desapontamento final. Era fim de maio quando minha equipe veio até mim e disse: Rob, encontramos algo em você que te desqualifica para o transplante. Eles me tiraram da lista de transplantes. Naquela época, eu estava com cerca de 79 quilos e havia murchado para cerca de 60 quilos. Eu estava irreconhecível para minha própria família. Eu estava verde, parecia um velho enrugado, mal estava vivo. Eu estava no 8º andar da Universidade de Medicina de Chicago. Quando me tiraram da lista de transplantes, liguei para minha esposa aqui na Carolina do Norte e disse que não podia conseguir um coração. Ela quase teve um colapso nervoso. Eu disse a ela que só voltaria para casa e morreria naturalmente. Naquela noite eu estava no meu quarto no 8º andar e meu quarto dava para o Lago Michigan. Quando você está tão alto, é quase como se estivesse no meio do lago, e o Lago Michigan parece o oceano. Uma tempestade incrível surgiu do nada, uma tempestade como nunca vi antes, raios e trovões, chuvas torrenciais batendo na minha janela. Eu estava sozinho no quarto, e foi então que, como se fosse um imã, todos os pensamentos negativos, todos os erros que eu já tinha cometido na vida, todas as coisas das quais eu tinha vergonha, tudo estava vindo para mim. Coisas como: você não tem valor, nunca encontrou seu propósito, sua vida foi um desperdício, você orou para sua filha morrer. Todas essas coisas vergonhosas, como se uma entidade sombria tivesse entrado na sala e estivesse me provocando, tentando enfraquecer meu espírito. E estava funcionando. De repente, me vi tendo um ataque de ansiedade. Comecei a respirar com dificuldade, suando, meu coração batendo forte. Meu coração entrou em taquicardia. Eu podia ouvir o alarme do monitor cardíaco tocando. Eu simplesmente gritei: faça o que quiser comigo. E foi nesse momento que fui levado a um lugar que chamo no livro de etéreo. Era como se o véu se abrisse por quem sabe quanto tempo. Um segundo, uma fração de segundo, o suficiente para me dar um vislumbre do reino espiritual. Lembro-me de me encontrar no meio do nada. A melhor maneira de explicar é como estar voando em um avião, olhando pela janela em um dia cristalino e azul, onde você pode ver tudo, mas na verdade está olhando para o nada. Eu estava lá, parado no meio. Eu podia ver meu corpo verde, quebrado e atrofiado, morrendo na minha cama. Eu podia ouvir o alarme, mas ao mesmo tempo podia me ver de pé no meio do nada. Lá estava eu, no meio do nada, no mesmo hospital verde, perfeito como em casa. Lembro-me de ter ficado desapontado porque não vi Deus lá. Não havia anjos que vieram me receber, meus pais que haviam morrido antes de mim, amigos, ninguém estava lá. Não havia música,
Os 5 sentidos pareciam não ter funcionalidade. Em outras palavras, não podia provar, cheirar ou tocar nada. Mas então, foi como se a comunicação fosse telepática e sincrônica ao mesmo tempo. De repente, comecei a entender que se eu quisesse saber a resposta para qualquer pergunta, tudo o que tinha que fazer era pensar sobre isso. Foi quando senti como se estivesse conectado à vasta sabedoria do universo. Tudo isso sem palavras. Era como se os grãos do meu ser fossem feitos de areia e alguém me pegasse e me espalhasse por este universo infinito e atemporal. Foi então que Deus se expressou como uma impressão de conceitos que eu entendia completamente naquele momento. Conceitos como: eu sou o poder por trás de todas as coisas. Meu poder é onipotente. Esta é a base de tudo. Esta é a fonte divina. Esta é sua verdadeira identidade. Naquele momento, soube que não era meu corpo, minha raça ou minha religião. Estava conectado a tudo de uma vez. Também soube naquele momento que Deus expressa e experimenta a vida através de nós. Meu pai havia morrido em um acidente em uma usina siderúrgica quando eu tinha 5 anos e lutei para encontrar minha própria identidade até a idade adulta. Percebi naquele momento que eu vim através dos meus pais, não deles, e que minha verdadeira identidade era este lugar de amor e luz, o amor e a luz do Criador. E então, uma das coisas mais extraordinárias aconteceu. Vi e me tornei parte dessa gigantesca teia feita de luzes cintilantes. A melhor maneira de descrever essa teia é que na aula de ciências todos nós lembramos como é um neurônio. Um neurônio tem um núcleo e tentáculos e dendritos que se conectam uns com os outros, assim como no seu cérebro, ou em um sistema solar, ou em uma planta. E dentro de cada um desses pequenos núcleos havia uma centelha ou um quark de luz. Era essa magnífica teia feita de trilhões e trilhões e trilhões desses quarks cintilantes e faiscantes de luz. E essa bela tapeçaria estava tecida e esticada até o infinito, pendurada no teto do universo. E me foi mostrado que esses quarks ou centelhas de luz são feitos de uma variedade de quarks diferentes que se combinam para criar infinitas possibilidades no universo, e são feitos de luz. Esses quarks combinados criam um planeta, uma pessoa, uma árvore ou um cão, não importa. Todas as coisas são uma. Todos somos feitos da mesma substância, objetos animados e inanimados, nos manifestamos de maneira diferente. Foi-me mostrado que Deus usa a luz para criar, curar e transformar-nos. Enquanto eu fazia parte dessa teia, percebi que estava conectado a tudo, e estar conectado a tudo me fez perceber que a solidão é apenas uma ilusão. Pensei que, enquanto estivesse conectado a tudo, era apenas uma centelha de luz nesta bela teia divina de consciência, que se eu me machucasse, machucaria tudo conectado a mim, mas se amasse, a luz se espalharia. Isso fica muito pessoal, mas vou compartilhar, e está no meu livro. Mencionei minha filha Maria. Ela tem 28 anos agora. Quando eu morri naquela noite, ela tinha 20. Nunca tive uma conversa com Maria. Muito doloroso. Aqui estou no meio do nada, quando Maria emerge dessa teia. Lá estava ela perfeita e completa, com essa luz emanando de seus olhos. Não era o tipo de luz que você e eu vemos no mundo natural, mas sim a luz espiritual da qual todos somos feitos. A luz espiritual que anima toda a vida. E eu disse a ela: Maria, nesta linguagem não falada do Eterno, nunca ouvi sua voz, nunca ouvi você dizer: eu te amo, papai. Sua mãe e eu levamos você a todos os lugares em busca de uma cura para aliviar seu sofrimento. Por favor, apenas me diga o que eu posso fazer por você. E ela disse 3 palavras que transformaram minha vida: apenas me ame. E quando ela disse, apenas me ame, clamei para aquele espaço infinito que nunca quero deixar este lugar. E quando disse isso, encontrei-me de volta na minha cama de hospital, com a enfermeira correndo para colocar algum remédio na minha bolsa de soro para me estabilizar. E foi o fim da minha experiência de quase morte. Você sabe, pouco depois disso,
meu médico entrou e me disse que tinham apelado para o governo e que queriam uma exceção para me transplantar. Então, em 6 de junho de 2016, fui transplantado. Não quero estragar nada para quem possa querer ler o livro, porque tudo isso está no livro e é uma parte extraordinária da minha experiência. Direi isso sobre isso. Ter outro ser humano vivendo dentro de você é uma das coisas mais fascinantes que você pode imaginar. Porque o coração não é apenas um músculo e não é apenas outro órgão. O coração é o assento da alma. O coração é uma das primeiras coisas que se desenvolve no útero da mãe. Então essa conexão entre o coração e o cérebro começa muito cedo. É uma das razões pelas quais o transplante de coração funciona. Porque quando você retira o coração de alguém e coloca o coração de um estranho, o coração precisa encontrar novas maneiras de se comunicar com o cérebro, desenvolver vias neurológicas, hormônios novos. O sistema nervoso parasimpático e simpático e a forma mais fascinante pela qual ele se comunica é através de um campo eletromagnético que emana do centro do coração ao redor de nós como uma aura. É onde reside nossa intuição. E é no coração onde estão as memórias, preferências, e muitas das minhas preferências mudaram após o transplante de coração. Meus gostos em música, emoções, humores, tudo isso mudou e ainda vivo com isso hoje, porque essa pessoa continua a se expressar através de mim. Foi outra parte incrível de toda a minha experiência de quase morte e nova vida, saindo do transplante de coração. Algo que aprendi ao longo da minha jornada que gostaria de compartilhar é que percebi que, quando toda essa vestimenta é removida, incluindo nossa cor de pele, vamos descobrir que, em nossa essência, somos feitos de luz. Somos todos um e estamos todos conectados. Essa é a beleza disso e a minha mensagem central, algo que precisamos perceber, especialmente agora, neste dia e idade, quando parece que o mundo todo está se despedaçando e todos estão tão desconectados. Precisamos entender e nos unir para nos salvar e perceber que somos todos um. Então, isso é o que gostaria de deixar com vocês. Quando percebemos que estamos todos conectados e que somos todos um, que todos vêm deste mesmo lugar, este lugar de amor e luz divinos, só então encontraremos a paz dentro de nós mesmos e paz dentro do nosso mundo. Obrigado.